E aí, galerinha, tranquilo? Bora continuar aqui com os nossos vídeos do nosso curso de Java para iniciantes. Não sei se vocês viram o vídeo passado, mas agora nós precisamos começar a entrar no fato de que nosso programa pode precisar repetir o código diversas vezes. Como assim? Como, por exemplo, aqui na nossa própria máquina de suco de macho, precisamos repetir o tanto que for necessário para saber se a pessoa vai digitar o valor ou não, quanto que aumenta do suco, diminui o suco. Ainda não começamos a entrar nas regras disso, mas essa parte da estrutura de decisão, a estrutura de repetição, é o que nós vamos fazer agora. E eu vou começar pelo próprio while, ok? Eu vou tirar aqui esse monte de tranqueira que está aqui, ok? Se porventura vocês precisarem, tem lá o histórico no GitHub, então não tem tanto problema. Então, para que serve o while? Ok? Como eu já havia explicado em verões passados, aqui nós temos uma função com o nome while e aqui dentro eu tenho um parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu passo aqui dentro? Eu passo um parâmetro verdadeiro ou falso. Enquanto essa opção for verdadeira, ok? Enquanto for verdadeira, o código daqui de dentro se repete. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou chamar aqui o int número igual a 0, por exemplo. Enquanto o número for menor que 100, por exemplo, system out print ln número exibido, dois pontos, mais 0. Aqui, o que aqui está querendo fazer? E aqui eu tenho que aumentar o número, né? Porque senão ele não vai. Número mais. E o que eu estou querendo dizer aqui? É como se eu estivesse pedindo para você. Exiba o número de 0 a 100. Exiba vários números de 0 a 100. Putz, imagina, você tem que ficar digitando. Número exibido 1, número exibido 2, número exibido 3, número exibido 4, número exibido 5. Às vezes você erra. Você tem que mudar a ordem. Você tem que mudar todos os outros que você está mexendo. Então, somente com isso, eu consigo exibir o número de 0 a 100 facilmente, somente com algumas linhas. Então, se eu rodar, por exemplo, olha só que maravilha, como é que está? Ele somente está exibindo até o 0. Por que está exibindo até o 0? Porque eu só coloquei o 0 aqui, eu não coloquei o número. Número mais. Então, olha só. Aí aqui vai ficar do 0 ao 99. Por que está do 0 ao 99? Por que não está do 0 ao 100? Porque aqui a pergunta é menor que 100. Quando ele chegar na iteração que ele for para o 100, como por exemplo aqui ele vai para o 100, então o que acontece? Aqui ele diminui. Aqui ele vai chegar, beleza, então minha variável já é 100, então eu não tenho que exibir. Então eu tenho que colocar aqui, por exemplo, um menor ou igual. Então, se eu der play, veja que agora muda. E muda do 0 ao 100. Mas porventura eu colocasse aqui esse número mais aqui em cima. Então, o grande problema, quer dizer, não chega a ser um problema, né? Primeiro ele aumenta para depois ele exibir. Então, neste caso, ele vai do 1 ao 101. Por que ele vai até o 101? Porque quando ele entra aqui, ele é o número 100, ele aumenta mais 1 e aí ele exibe. Ok? Então, quando nós precisamos fazer um tipo de uma estrutura dessa, uma estrutura de repetição, eu coloco desse jeito, eu coloco um while aqui. E aqui também, caso queira, nós temos aqui no Java uma variação do while, que neste caso aqui é o do. E eu posso colocar aqui o while número menor ou igual a 100, por exemplo. E o que isso quer dizer? Qual que é a diferença, né, entre um while e um do while? Eu vou pegar aqui, eu vou copiar este pedaço e vou colocar aqui também. E eu vou só fazer isso daqui para poder exibir, que ele vai exibir também do 0 ao 100. Né? Qual que é a diferença entre o while e o do while? A diferença é que no while ele verifica o teste antes de executar. No do, ele executa, depois ele testa. Então, quando você usa o do while, quer dizer o quê? Eu pelo menos preciso que esse código execute uma vez. Ali não. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o número 100, ele vai exibir nos dois. Ele vai exibir 100 e o 101. Por que ele exibiu o 101? Porque aqui eu aumento o número antes, né?
Aqui ele aumenta mais 1, ele está mexendo nessa estrutura, então tem esse problema. Já se eu colocasse aqui, por exemplo, 101, ele só vai executar uma vez. Por quê? Porque se eu colocar inclusive aqui o breakpoint, olha só, ele vai verificar aqui primeiro como vai dar um resultado falso, porque afinal de contas 101 é maior que 100, ele vai pular aqui e ele vai executar pelo menos uma vez antes de parar. Então o do eu uso quando eu preciso executar o código pelo menos uma vez antes da verificação, e o while é o que eu preciso fazer, eu preciso realmente garantir que o meu valor seja verificado, que o teste seja verificado antes de executar. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e espero também que tenham entendido a diferença entre o do e o while, e o do while. Beleza? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.